E olha só, são 4 jogadores do Flamengo convocados: Gerson, Wesley, Léo Ortiz e Danilo. E o Galvão Bueno falou sobre a tropa do Mengão entrando na seleção brasileira e também sobre a volta do Neymar. Vamos juntos analisar as últimas informações da seleção brasileira, do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva e ative o sino das notificações, coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e deixa a sua opinião referente à convocação da seleção. 4 jogadores do Flamengo, hein? Vamos aqui analisar, deixa os créditos ao canal do Galvão Bueno e Renê Casagrande, link na descrição como créditos, bora para as informações. Aí, milhões de amigos das redes sociais, saiu uma nova convocação da seleção brasileira, dia 20 agora de março, em Brasília, jogo contra a Colômbia, jogo difícil e importante. Depois dia 25, lá em Buenos Aires, contra toda a poderosa Argentina. Mas a grande diferença é que Neymar foi convocado. Neymar volta à seleção brasileira. Então vamos lá, para começar. Olha, não acredito que ninguém que estivesse à frente da seleção brasileira, nenhum técnico no lugar do Dorival, deixaria de convocar o Neymar. Queria saber de vocês, sua opinião lá. Você convocaria o Neymar? E dou a minha. Sim, fosse eu técnico da seleção brasileira, convocaria o Neymar. A discussão é, para ser o dono da 10 já sair jogando titular, ou para ficar no banco de reservas e entrar se necessário. Essa é a grande discussão. Mas primeiro vamos lá com a convocação. A lista dos convocados. Goleiros: Alisson, Bento e Ederson. Tudo bem. Defensores? Defensores. Normalmente saem laterais, 4 nomes. Zagueiros, 4 nomes. Aqui saíram os 8 nomes assim: Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo. Todos eles são zagueiros. Há muitos anos eu falo que o Danilo é zagueiro, não é mais lateral direito. E laterais: Wanderson, Wesley, 2 laterais direitos, e o Arana, lateral esquerdo, 1 só, pela esquerda. Meio campo: André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelton, Matheus Cunha e Neymar. Tem gente aqui que apareceu no ataque, agora está no meio campo. Atacantes: Estevão, João Pedro, Rafinha, Savinho, Rodrigo e Vini Júnior. Eu não consigo entender a permanência do Danilo na seleção. Mas é o líder dele. Isso me joga na história lá atrás, ao Daniel Alves da Copa do Mundo, que o Tite fez questão de levar quando chegou no jogo com a Croácia, machuca o lateral esquerdo, o Danilo vai para o outro lado, tem que entrar alguém na direita e não entra. O Daniel, entra um outro zagueiro, porque o Daniel também era um líder. Para quê? Já fala há muitos anos que o Danilo é zagueiro na Juventus. Perdeu o espaço, o novo técnico da Juventus, brasileiro, por sinal, e veio do Flamengo, está muito bem no Flamengo. É um ótimo jogador, respeito muito o Danilo, mas como zagueiro. Então tem 2 laterais direitos, 1 lateral esquerdo, tem 4 zagueiros de área e o Danilo. Para quê? Por quê? Desnecessário. A história passa. Eu passei mais de 40 anos, 45 anos, narrando a seleção brasileira, hoje não faço mais. O tempo passa, as pessoas mudam. A vida é assim. Tá certo não, Dorival? Vamos lá. Aí vamos para o meio campo, o ataque. E chegamos no caso do Neymar. Repare que Paquetá não está na convocação. Foi dito que não era para se fazer nenhuma pergunta na coletiva sobre quem não estava convocado, mas o próprio Dorival falou do Paquetá. Aí ele machucou aqui, voltou, machucou ali, voltou, machucou ali, talvez estivesse pronto para o segundo jogo. Gente, o Paquetá vive uma situação dramática, um momento dramático. Acusado de fazer treta lá, em jogos, para as apostas, de familiares e de amigos, ele vai entrar em julgamento agora. Deve durar umas 3 semanas, esse tempo. Pode ser banido do futebol. Com que cabeça estaria jogando na seleção brasileira? Então, já se abre um espaço para o Neymar. Bruno Guimarães e Gerson não vencendo os titulares? Dá para jogar com o Bruno Guimarães, com o Gerson e com o Neymar. Porque o ataque é da frente, tem 3 caras que não podem, nenhum deles pode sair. Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Nenhum deles pode sair.
Até contra a Argentina, se ele quiser fechar um pouco, jogar com André, com Bruno, pode jogar o Neymar e aqueles 3 atacantes. Ou, de repente, o Neymar sai, Rafinha vem para o meio, Savinho entra para a direita. Então, o espaço está ali, no entorno da vaga deixada pelo Paquetá, que está fora da convocação, com a presença do Neymar. E vou dizer mais uma coisa. Não acredito que Dorival tenha convocado o Neymar para ser reserva e entrar durante o jogo. Pode até sair, se não aguentar os 90 minutos de jogo muito duro. Mas acho sim. E eu escalaria o time do meio campo à frente, não sei o que você pensa, com o Bruno, Gerson, Neymar, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, e bora para cima deles. A lista de convocados do técnico Dorival Júnior. No gol, Alisson, Bento, Ederson. Defensores, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos, Murilo, Wanderson, Wesley do Flamengo. Meias, André, Bruno Guimarães, Gerson do Flamengo, Joeliton, Matheus Cunha, Neymar, tá ali como meia também. Matheus Cunha e Neymar são atacantes, né, gente? Atacante, Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo ou Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Vamos lá. Antes, uma opinião rápida. Eu senti falta de um jogador aí. O Endrick. Ah, mas é reserva. Gente, ele é reserva no Real Madrid, que tem um ataque galáctico. Ele é reserva do Mbappé, ele é reserva do Rodrigo, ele é reserva do Vinícius Júnior. Gente, sempre que ele entra, ele consegue fazer uma fumacinha ali. Eu acho totalmente errado o Dorival não convocá-lo. Assim também como eu acho errado convocar o Danilo. Eu até postei isso nas minhas redes sociais, postei o seguinte: seguirei com a mesma opinião. A convocação de Danilo, na minha concepção, não faz sentido pensando em Copa do Mundo. Já pensava assim quando o jogador estava na Juventus. Agora, no futebol brasileiro, o zagueiro sobra. Vide o começo dele no Flamengo. Mas para a seleção, eu acho que o ciclo já chegou ao fim. Então, eu vejo muita gente falando assim: nossa, agora que o Danilo é do Flamengo, ninguém mais reclama da convocação. Pelo contrário, o torcedor do Flamengo, ele torce para o jogador não ser convocado. E óbvio, para o atleta é maravilhoso, pessoalmente falando, você representar a sua seleção, mas diante de tudo que a gente vem acompanhando, por exemplo, o Pedro se machucar na seleção, jogadores uruguaios, quando vão para a seleção uruguaia, sempre voltam, entre aspas, baleados, nunca 100% fisicamente falando. Então o torcedor não é só do Flamengo não, o torcedor de maneira geral acaba torcendo para não ter nenhum atleta convocado. Mas em relação ao Danilo, é a minha opinião, acho um erro a convocação dele, ainda mais se for uma convocação para jogar na lateral direita. Acho que na lateral já deu o que tinha que dar. Ah, como zagueiro, beleza, ele pode até brigar por uma vaga ali entre os convocados na zaga, mas eu acho que tem outros jogadores acima. Eu não convocaria o Danilo. E talvez eu não convocasse o Neymar nesse momento. Porque o Neymar está vindo de um período inativo, está voltando a jogar agora num ritmo mais intenso com a camisa do Santos, mais longe do ideal, bem longe do ideal. E a seleção brasileira vai encarar os dois principais adversários atualmente: Colômbia no dia 20 e Argentina no dia 25. Será um jogo muito intenso. E o Neymar, a gente já conhece o que ele pode entregar. Eu acho que ele poderia ficar no Santos se preparando fisicamente, e aí o Dorival poderia chamar um outro atleta para poder observar, o próprio Endrick, por exemplo. Pelo menos é o que eu penso e eu gostaria da opinião de vocês. E na coletiva, o Dorival falou sobre o Wesley, jogador do Flamengo, lateral direito, comendo a bola, lateral que teve a sua primeira convocação na sua carreira para a seleção brasileira. E o Dorival disse o seguinte: desde 2022 eu já conheci o Wesley e o trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos 3 laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, na seleção. Vamos ver a reação, sentir a condição que ele está e torcemos que ele possa repetir as atuações que vem tendo pelo Flamengo. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai escalar o Wesley. Porque o Wesley, no Flamengo atualmente com o Felipe Luiz, ele é praticamente um ala. Ele joga muito avançado. E na seleção brasileira, o Dorival joga muito com os pontas. A gente vê vários jogadores
aberto pela ponta, independentemente de quem atue ali, mas é sempre com essa função. Por exemplo, o Savinho, o próprio Rodrigo, o Rafinha já fez essa função atualmente, faz muita meia também, o próprio Estevão faz essa função, e eu quero saber como ele vai encaixar o Wesley ali na seleção brasileira, e tomara que o Wesley entre em campo. Não sei se vai ser titular, não sei mesmo, mas pelo menos que ele entre em campo para sentir esse gostinho de entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. Sensacional. Parabéns ao Wesley pela convocação, um jogador que merece muito, postou um vídeo. Quem quiser ver esse vídeo, postei nas minhas redes sociais, não vou botar aqui por questão de monetizar, no meu Twitter, no meu Instagram, da filhinha ali, com a família dele, muito legal. É impossível você, pelo menos, não ficar arrepiado com esse vídeo, tá? E o Flamengo, ele teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira e poderia chegar a 11, sabe por quê? Além dos 4 no Brasil, ainda tem Varela, De La Cruz e Arrascaeta, seleção uruguaia, Pulgar, seleção chilena, e Gonzalo Plata, seleção da Venezuela. Do Equador, desculpa. E aí, o Vinha e o Pedro, se eles estivessem à disposição, provavelmente estariam convocados também. O Vinha era sempre convocado para a seleção uruguaia, e o Pedro estava sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior, chegaria a 11 atletas. Eu sei que muita gente vai falar assim, caramba, vai prejudicar o Flamengo. Eu concordo, mas o Flamengo, do jeito que é uma seleção, a verdade é essa, não no sentido literal da palavra, mas tem jogadores de alto nível. A partir do momento que você tem jogadores de alto nível, o risco que você corre é esse, de ter atletas convocados. O problema é quando os clubes vão reclamar com a CBF questão de calendário, que o calendário do futebol brasileiro tem que parar em determinadas situações de convocação. A CBF alega, vocês clubes, vocês têm que fazer contratações que tenham jogadores para substituí-los. Então, é muito fácil a CBF falar isso, né? O problema não é ter jogador de qualidade e ter jogador convocado. O problema é o discurso da CBF diante da reclamação dos times. Mas, dito isso, fica aí uma prova de que, de fato, o Flamengo tem uma seleção em seu elenco, e isso confirma aquilo que o Felipe Luiz diz, que caso esse elenco não jogue, a culpa é dele. E eu acho isso, e eu concordo com ele em relação a isso. Jorginho, galera, mudando de assunto aqui, vamos lá, mercado da bola. Jorginho não teve a reunião ontem, a tendência é que tem essa reunião hoje, quinta-feira, entre José Boto e Jorginho. Por que não teve a reunião? Conflito de horário. Acabou não dando para um, nem dando para outro, mas o Flamengo continua insistindo aí para que o Jorginho assine esse pré-contrato e ele seja jogador do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Competição essa que eu não considero a mais importante para o Flamengo, mas sem sombra de dúvidas será aquela que vai dar mais visibilidade ao Flamengo nessa temporada no cenário mundial, né? No cenário mundial. Mas eu acho que para título, acho que a diretoria está priorizando de maneira extremamente correta. Campeonato Brasileiro. Eu acho inadmissível o Flamengo, com o investimento que tem, não ganhar o Campeonato Brasileiro desde 2020. E se a gente for parar a analisar de lá para cá, o Flamengo poucas vezes liderou o Campeonato Brasileiro. Isso é terrível. Mas essa gestão do BAP chegou prometendo que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro. Espero que assim seja. Então é isso aí, nação. Tá aí o Galvão Bueno e também o Vene Casagrande falando sobre os convocados da seleção brasileira e as últimas informações do Flamengo, né? A tropa do Mengão tá indo em peso para a seleção brasileira, deve ir para a seleção do Uruguai e também lá pro Chile, o Eric Pulgar. Cara, que negócio é esse? Flamengo cheio de jogador de seleção. É uma seleção, Flamengo, é a Seleflá. Tamo junto, nação. Comenta aí embaixo. E aí? Qual é a sua expectativa aí para essa data FIFA, meu amigo? Porque nas últimas que a gente teve, o negócio foi feio pro Flamengo. Bom, tamo junto, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês aqui no canal Lances Inéditos.